Olá famílias, boa noite, tudo bem? Queria mostrar para vocês mais uma vez aqui, é o nosso livro azul, né, dos narcóticos. Eu já falei muito sobre, quer dizer, muito não, eu já falei o que é o narcótico, né, que é uma irmandade sem fim lucrativo, e ela possui uma literatura, tá? É uma literatura que a gente também traz aqui para a nossa metodologia de tratamento. Às vezes a família pode se perguntar qual que é a metodologia de tratamento da vasodoleiro para dependência química ou alcoólica, né? O que eles têm passado para o meu familiar que está lá dentro. Então a gente usa diversos modelos, né, de terapia. Uma delas é a literatura de narcóticos anônimos, né? Tem a PPR, que é o plano de prevenção à recaída, tem a terapia cognitiva comportamental, né? As terapias também, a conversa, a partilha, né? Aquilo que o terapeuta está ouvindo e o retorno que ele dá, terapia racional emotiva. Então esse conjunto, né, de metodologias terapêuticas, qual que é a intenção? A intenção desse conjunto de metodologias é criar dentro de cada dependente químico uma consciência, né, uma consciência sobre o problema. Dependência química é uma doença complexa e muito complexa, né? São várias as vias, ela é multifatorial, são várias as vias que a pessoa pode recorrer ao uso. Então a gente entende que ninguém consegue lutar contra aquilo que não entende. Então a nossa metodologia, né, as metodologias que nós usamos é para criar dentro de cada dependente químico a consciência dessa doença complexa, de que se precisa ferramentas para se combatê-la e que é possível combatê-la, é possível estacioná-la, é possível ficar sóbrio, é possível retomar a vida, mas isso só acontece a partir da decisão, e a decisão só acontece quando alguém consegue ver o fator como doença de um processo que existe tratamento, da qual o dependente químico precisa escolher se submeter, né? Então, hoje na reunião eu falei sobre alguns pontos, né? Esses vídeos que eu coloquei aí acima, né? Que são partes, flashes da parte da reunião que eu tive a oportunidade de fazer agora à tarde, e eu vou reler aqui para falar um pouquinho com vocês aqui, né? Então, resumindo, né, toda a nossa metodologia ela existe e é inserida para criar dentro de cada dependente químico a consciência, né, e o conhecimento da complexidade da doença, o autoconhecimento de si próprio, para ele tomar a escolha e entender que ele está imerso num processo que não se acaba quando o uso de droga acaba, né? O problema comportamental é um transtorno, né, obsessivo e compulsivo, que esses comportamentos podem nos levar ao uso novamente, tá? Então uma das características, né, do dependente químico que a gente estava falando hoje é a questão do auto-engano e da racionalização, né? Alguns de nós usavam e abusavam das drogas, né? A literatura está falando que muitos adictos usam e abusam das drogas e mesmo assim não se consideram adictos, ou seja, não se consideram compulsivos, não se consideram pessoas doentes, não se consideram pessoas que precisam de ajuda, não se consideram pessoas que perderam o controle da sua vida. Apesar de tudo, continuavam dizendo: eu consigo controlar. Quem que vive usando droga, com as destruições que a droga traz na sua vida, ainda faz essa afirmação: eu consigo controlar? A não ser uma pessoa que está sobre o auto-engano e que pega todos os seus erros, muitas das vezes cobrado pela família, e começa a racionalizar os erros. Não, mas é por causa disso, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, mas eu fiz isso pensando nisso, eu já sabia que ia dar isso. Começa a dar desculpa para os seus próprios erros, e isso a gente chama de um processo de negação, de auto-engano, de autossabotagem, né, de se manipulando e enganando a si mesmo. E isso é uma característica da doença. Não importa se a pessoa é uma mosquinha aqui, não importa se a pessoa é terapeuta, se a pessoa já foi internada 3, 4, 5, 10 vezes, toda vez que voltar para o uso de droga, as características e os sintomas da doença vão se manifestar. Toda vez que a gente fica com gripe, por mais que a gente saiba que é gripe, a gripe traz a dor de cabeça, a gripe traz a coriza, a gripe traz dor no corpo. Não significa por eu saber que é uma gripe que eu não vou sentir os seus sintomas. A dependência química é assim, muito mais complexa, né? Eu só estou dando exemplo. Toda vez que recair e voltar ao uso, volta-se novamente os sintomas da doença. E ele não vai conseguir enxergar a realidade desse fato, né?
Um outro ponto aqui, manipulamos pessoas e tentamos controlar tudo à nossa volta. Mentimos, roubamos, trapaceamos e nos vendemos, né? Então, manipular é a grande faculdade do adicto em uso, né? E quando esse comportamento ele não é tratado também na sobriedade, o próprio comportamento da manipulação a gente entende que empurra a gente em direção à droga. Então aqui a gente consegue ver que o problema do adicto não é a droga em si, a droga potencializa, a droga cria o problema, mas o problema do adicto, a raiz, ela é comportamental. São os comportamentos compulsivos que ele vai canalizar para o uso de droga. Então, um comportamento compulsivo, se permanece em mim, automaticamente esse comportamento vai me levar à droga. Um comportamento de manipulação, eu começo a ter um comportamento de manipulação em sobriedade, eu posso ali estar sendo sinalizado que pode estar vindo aí uma manifestação da doença novamente e próximo de uma recaída. Mas o que eu estava dizendo é que a manipulação ela é também um sintoma da doença, né? E que o dependente químico tenta controlar tudo à sua volta, porque tudo na vida tem que ser do jeito dele. A outra parte, mentimos, tudo pela droga, roubamos, trapaceamos e nos vendemos. Pela nossa impotência perante a substância, eu faço tudo para conseguir ela quando eu estou no uso. E hoje eu abordei esse tema, né, e teve até pessoas que eu sei que pensam, porque assim, tem pessoas que, por não ter chegado nessa condição de roubar, eles acham que eles não são dependente químico. Por eles usarem droga e trabalhar, eles acham que não são dependente químico. Mas se esquecem que a dependência química tem o seu processo de evolutivo, de evolução. Ele é progressivo. A pessoa que começa a usar droga hoje, ela não vai ser a mesma daqui a um ano. As atitudes delas daqui a um ano vai estar muito pior do que quando ela começou. Então é um processo progressivo. Então quem não roubou, não roubou ainda. Porque é uma coisa que eu sou impotente, entende? Então roubar, como eu sabia que ali existiam pessoas que não tiveram essa prática ainda, porque foi interrompido o uso, eu não limitei a questão roubar apenas de objeto pela troca da droga. Mas nós roubamos, eu até falei na reunião e está nesse vídeo acima, nós roubamos o nosso tempo da gente, nós roubamos a nossa saúde da gente, nós roubamos a nossa qualidade da gente, nós roubamos o amor próprio da gente, nós roubamos a paternidade que nós deveríamos estar dando para os nossos filhos, nós roubamos o nosso companheirismo que deveríamos estar dando para as nossas namoradas ou para as nossas esposas, nós roubamos o tempo, a energia e a saúde dos nossos pais, das nossas mães, nós roubamos, né? Então, para quebrar esse tabu de que roubar a pessoa que ainda não roubou não é porque não é adicta, não tem nada disso. Dependência química é uma doença progressiva, mas de certa forma nós roubamos o tempo, a saúde, o amor de muitas pessoas. Trapaceamos o tempo todo contando mentira, né? Dizendo me dá R$30 para gasolina e indo usar droga e não aparecendo, não voltando mais para casa, né? Vendemos, nós nos vendemos, não em questão de prostituição, mas eu me vendo pela droga. Quando que eu me vendo pela droga? Quando eu começo a desconstruir, quebrar os meus valores, né? Quando eu falho no meu caráter, quando eu quebro uma cultura familiar, quando eu abro mão dos valores e morais que eu carrego na minha vida, como falar a verdade, né? Não mentir para ninguém e etc. A dependência química é uma doença que vai desconstruindo a personalidade, então nós nos vendemos pela droga. Nós perdemos, nós nos destituímos dos nossos conceitos, personalidades, valores e caráter para usar a droga. Por isso que eu sou impotente perante a droga, é o que diz o primeiro passo, né? Um aspecto da nossa adicção era a nossa incapacidade de lidar com a vida como ela é. A vida se tornou tão ruim que eu preciso usar droga para fugir dessa realidade. O que é o uso de droga? Também significa fuga da realidade. Não tem nenhum ser humano que consegue lidar com essa dor o tempo todo sem praticar um mecanismo de fuga. E a fuga do dependente químico é a droga, infelizmente, onde ele sai da realidade, né? Então, o dependente químico ele prefere usar e naquela hora ser anestesiado do que viver aquele caos que a vida dele está. E o que a gente ensina aqui?
Não importa até onde a vida chegou, o caos que a vida chegou. Há uma outra via de viver a vida com esses problemas e tratar um a um, né? Cada um conforme a sua condição, e sair deles uma pessoa melhor sem o uso de droga. Muitos problemas a gente vai virar cicatriz, vai virar um trauma, e a gente precisa tratar eles sem o uso da droga, sem essa fuga, né? E a última que eu anotei, né, é: as funções mentais e emocionais mais elevadas com a consciência e a capacidade de amar foram fortemente afetadas por nosso uso de droga. Nossa habilidade de viver ficou reduzida a nível animal, né? A gente perde a condição psíquica de saber que nós somos seres humanos, né? Eu penso, logo existo, né? É a questão, nós somos os únicos seres que sabemos que existimos. O animal, o cachorro, nem sabe que ele existe, é puro instinto. Mas o ser humano, ele tem essa bênção de falar: olha, eu existo, eu sei que eu existo, eu sinto, né? Mas na droga, isso é roubado de nós novamente. Então a reunião de hoje teve como princípio explicar que essa doença ela vai muito além do que usar a substância. Ela compromete todas as camadas da nossa vida interior e exterior também. Então, sem conhecimento não existe tratamento para dependência química. O dependente químico ele precisa conhecer toda essa realidade que nós falamos hoje, que eu estou falando aqui para vocês, família. E por que eu estou falando aqui para as famílias, né? Para que as famílias entendam o processo que acontece no uso de droga, no que a gente chama de doença ativa, né? São todos esses processos interiores que vão acontecendo dentro do dependente químico. É por isso que ele vira uma outra pessoa dentro de casa. É uma instância que é comprometida pelo uso de droga. Eu canso de dizer na verdade eu não canso de dizer o que é a droga de uma forma terapêutica falando. É uma substância que vai ter contato com a minha parte psíquica e cognitiva e que vai fazer alterações. Logo, essas alterações vão modificar a forma de eu pensar, de eu ver a vida, de eu sentir, de eu me relacionar comigo, com o próximo. É por isso que o dependente químico ele é problemático. Essa substância vai interferir a ponto de interferir. Quando interfere na emoção, interfere no comportamento. O comportamento é o reflexo da emoção. Então, em suma, o tratamento para dependência química é um tratamento interno, dos problemas internos, dos comportamentos que viraram problemáticos. A gente entende que se quando trata, né, as modificações interiores, e que quando isso é bem tratado e equilibrado na questão do tempo, isso vai vindo para fora, melhorando o comportamento, assim a compulsão pela droga e a busca por ela tende a se cessar e ser controlada de uma maneira melhor. Enquanto não se há um tratamento, enquanto não se há essa consciência dessa complexidade dessa doença, enquanto não se entende que é uma doença que age nas nossas emoções, na nossa parte cognitiva, a gente não consegue lutar. Então, todas essas metodologias, essas formas de terapia que a Vasos do Olheiro proporciona para o seu familiar que está aqui dentro, ela tem um cunho de trazer para ele uma reflexão e um discernimento da realidade. Quando isso acontece na mente do dependente químico, ele faz a escolha. Aí ele começa a dizer: bem, o prazer não vale a pena, o estrago, a dor, a catástrofe, a tudo aquilo que a droga está criando na minha vida, na vida da minha família, esse prazer ele não compensa. É muito estrago para pouco tempo de prazer. E daí ele começa a tomar aquela decisão lúcida e racional em relação a ele mesmo. Logo, quando ele opta por ele está optando também pela família. Porque só eu em recuperação eu consigo ser filho, só eu em recuperação eu consigo ser namorado de alguém ou marido, só eu em recuperação eu consigo ser pai, só eu em recuperação eu consigo trabalhar, só no meu processo de sobriedade. Então a Vasos do Olheiro, como, né, uma clínica que trata a dependência química, a gente trata com muitas metodologias, muitos modelos terapêuticos, né? Mas a finalidade de todos é alcançar a consciência de cada dependente químico para que ele tome essa decisão, e essa decisão só vem por consciência, né? Então hoje eu fico por aqui e a gente volta outro dia. Um grande abraço a todos.